Louvado seja Deus, que Deus lhe abençoe. Eu lhe saúdo na paz do Senhor. Peço que você apoie esse trabalho. É um trabalho de Deus. Deus decide pregar o Evangelho. Nós estamos fazendo isso. E eu peço o seu apoio se você se identificar com esse tipo de conteúdo. Que Deus possa lhe abençoar. O Salmo 12, a partir do verso 1, está escrito: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Louvado seja Deus. Aqui o salmista é Davi. Davi está dizendo: salva-nos, Senhor. Ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Louvado seja Deus. Essa é a primeira observação. O salmista diz: Senhor, salva-nos porque faltam os homens bons. Então o pecado fez com que o homem não tivesse possibilidade nenhuma de oferecer nada de bom a ninguém. O ser humano, ele não tem nada de bom para oferecer a ninguém. O homem apenas ele transmite. Se o homem der algo bom a outra pessoa, ele está apenas transmitindo aquilo que Deus deu a ele. Porque o ser humano não tem nada de bom. Então o salmista está pedindo que Deus salve ele dos homens, da maldade dos homens, porque faltam os homens bons. Porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Ele não disse que não tinha nenhum não, mas ele disse que são poucos fiéis entre os filhos dos homens, e aqui ele está generalizando. A nossa natureza nos constrange, nos aflige, nos escraviza, porque o pecado afetou a nossa natureza pecaminosa, que a gente, querendo fazer o bem, ainda não faz. Então o salmista contemplou isso. Eles faltam os homens bons, faltam aqueles que pratiquem o bem, faltam os fiéis, são poucos fiéis. Então hoje não é diferente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não podemos olhar para a maldade das pessoas e reprovar Deus, mas sim olhar para a maldade, sim, mas olhar para Deus como aquele que tem o poder de nos libertar dessa maldade que existe em nossos corações. Todos os homens, todos, a natureza foi afetada pelo pecado e nós temos o mal dentro de nós. E precisamos invocar o nome de Deus para que Ele nos proteja e nos ajude a expulsar o mal que está em nós e que está no controle, no domínio da nossa vida. Para que nós possamos ser salvos de quê? Da ira de Deus. A atitude é assim depois do pecado. Verso 2 ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Isso é comum à natureza humana. Falar com falsidade com o seu próximo, respeitar só na presença, isso é comum. Não é um defeito de um homem ou de outro, mas isso faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. Falam com lábios lisonjeiros e com coração dobrado. O lábio lisonjeiro é aquele que elogia por interesse, não por respeito. O Senhor, verso 3, diz: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Estamos condenados diante de Deus se nós não aceitarmos Jesus. É isso que o texto está dizendo. Porque a maldade nos consome cada dia e só a aliança com Deus é quem quebra toda a maldição do pecado sobre nós. Então aqui, meus queridos, não é falar de uma religião, de uma atitude, de um defeito de uma pessoa, não. Isso é generalizado na vida de todo homem. E o pecado é uma doença, é o mal que está em todo ser humano e precisa ser combatido. Só Jesus em nossas vidas, só o Espírito Santo para substituir a natureza caída do homem para que ele possa receber a sua salvação. Só Cristo mesmo, não existe saída para o ser humano.
Mas se permanecermos desse jeito, o Senhor, Ele cortará. O Senhor, Ele destruirá. Porque Deus não suporta o pecado. Ele enviou Jesus para dar a vida por mim e por você, para que nós não provássemos da ira de Deus. Então, que Deus lhe abençoe nessa manhã. E que busque a Cristo para quebrar essa maldição que existe na natureza do homem. Só Cristo tem poder para nos resgatar, para nos salvar, para nos fazer nova criatura. Então é a salvação em Cristo Jesus que precisamos. Que você possa buscar essa salvação. Todos nós precisamos, todos. Que Deus lhe abençoe nessa manhã. Santo Deus, maravilhoso e fiel, na Tua presença, Senhor Deus, eu apresento todos nós que somos pecadores e precisamos da Tua graça. Olha para o mundo, Senhor Deus, com olhar de misericórdia, os hospitais, Senhor Deus, presídios superlotados, que as pessoas pagam um preço, Senhor Deus, pelos seus delitos, pelas suas falhas e erros. Assim, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço, liberta, Senhor Deus, os homens da escravidão, da natureza caída. Que o Senhor possa encontrar lugar e acesso no coração das pessoas, em nome de Jesus. É assim que eu te peço, Senhor Deus, nessa manhã. Amém.